quero, antes de eu ministrar, eu estava aqui sentado e Deus me trouxe um sentimento muito forte. Quem aqui tem passado por um momento muito difícil na sua vida? Uma crise que parece que ela não termina. Alguém tem passado por isso aí? Pode levantar a mão? Eu vou te dar uma palavra nessa manhã. Eu creio que ela veio do céu para a sua vida, que está atravessando esse momento difícil. No Salmo 107, ele diz assim no verso 13: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Clamaram a quem? Ao Senhor. Não é ao pastor, não é a outra, uma entidade, não é nada. É ao Senhor. E Ele, o Senhor, os livrou das suas, o quê? Tribulações. Versículo 14: Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Versículo 16: Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Eu creio que nessa manhã o Senhor está despedaçando cadeias, arrombando portas de bronze e quebrando as trancas de ferro. Porque eles clamaram na angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Então eu quero que fique de pé, as pessoas que levantaram as mãos, eu quero orar por você. E eu creio que essas trancas de ferro, as portas de bronze, as trancas de ferro, as cadeias vão ser quebradas agora, seja na saúde, na vida financeira, na vida matrimonial, seja qualquer área que você esteja atravessando. O Senhor vai liberar a sua palavra. Diz lá no Salmo 29, ele diz assim: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Senhor Deus, segundo a Tua palavra, é baseado nela que nós oramos. Nós estamos orando a Tua palavra. Senhor, foi o Senhor quem escreveu esse livro. E nós declaramos agora a voz do Senhor, quebrando todas as trancas de ferro e abrindo as portas de bronze, em nome de Jesus, despedaçando todas as cadeias que prendem esses seus filhos e filhas nessa manhã. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus isso sendo quebrado agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Declaro o poder do alto vindo sobre você. E que nessa manhã, em nome de Jesus, a porta que está insistentemente fechada é aberta, as trancas são quebradas. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, todas as cadeias sendo quebradas e desfeitas agora, em nome de Jesus. Te ordeno, Satanás, solta agora essas situações que prendem essas vidas em nome de Jesus, porque tua voz é voz de majestade. O Senhor quebra todo o mal, o Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor é de majestade, o Senhor faz tremer o deserto, Senhor, e nós damos um basta ao deserto nessa manhã. Chega de deserto, em nome de Jesus. Declara agora a palavra do Senhor sendo liberada. Você é livre, as portas são quebradas, as portas de bronze são rompidas, as trancas de ferro são quebradas em nome de Jesus, e você é livre, e você é livre. Chega, Satanás, em nome de Jesus. Nós rompemos com você agora em nome de Jesus, e declaramos você caído por terra, e as portas abertas, em nome de Jesus. E você que está em pé, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa oração, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha saúde, as minhas finanças, meus relacionamentos. Eu sou livre agora,
em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus, meu querido. É isso aí mesmo. Quando o tangedor toca, o Espírito se manifesta. Gálatas capítulo 5. Abra lá comigo, por gentileza. Eu não sei que hora que é, só preciso balizar aqui meu tempo. Termina que hora? 10h20, 11 horas? Termina? Gálatas capítulo 5, no verso 16. Queria que todos abrissem a sua Bíblia. E diz assim a palavra, 5,16. Digo, porém, andai aonde? No Espírito. Diga assim, andai no Espírito. Isso. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quem aqui já fez a sua vontade e não fez a vontade de Deus uma vez na sua vida? Levanta a mão. Uma vez. Algumas. Um monte, né? E ele está dizendo aqui, Paulo escrevendo à igreja dos Gálatas, ele está falando o que vem antes, ele fala da liberdade, não usar da liberdade para dar ocasião à carne, concupiscências da carne, não use da liberdade que Deus nos deu, antes sede servos dos outros, porque toda a lei se cumpre no só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, como ter uma vida vitoriosa? Como você vencer a sua natureza carnal? Quando ele fala aqui concupiscências da carne, ele está falando todo o desejo desenfreado que nós temos. É aquilo que você gosta, mas que Deus não gosta. É aquilo que você tem prazer em fazer, mas Deus não tem prazer em que você faça aquilo. É aquilo que a tua carne pede, com veemência, com desejo muito grande, mas não é da vontade de Deus. É todo anseio que contraria a vontade de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que nós somos gerados em pecado, não que o sexo seja pecado dentro do casamento, logicamente, não que o nascimento de uma criança seja errado, mas nós nascemos com uma inclinação para o mal. Me parece que nós gostamos mais de fazer a coisa errada do que a coisa certa. O que vocês acham do que eu falei? Parece-me que nós não gostamos muito, quando a gente está com colesterol um pouco mais alto, de tirar alguns alimentos. Quem aqui prefere tirar alguns alimentos do que comer tudo que dá na cabeça? Aí você está com uma gordura no sangue e alguém te fala assim, está aqui um pote de sorvete. Você nunca ganhou um pote de sorvete na vida. Mas a hora que vê o resultado, que você está com colesterol alto, a pessoa fala assim, está aqui, ó, para você comer esse pote de sorvete. E é o sabor que você mais gosta, chocolate trufado. Olha, tem gente que fala assim, é hoje, né? Mas nós temos essa tendência, irmãos, é você, é eu, não tem bom, não... Pode ser pastor, não pastor, e é tudo igual. Nós somos farinha, tudo no mesmo saco. Essa é a verdade. A nossa inclinação é para o mal. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Eu não vou dizer para você o que é o trapo de imundície. As mulheres devem saber aí. Então, queridos, nossa inclinação é errada, é má. Ele está dizendo que nós temos uma vontade em nós, a vontade que seja feito o que seja do vosso querer, que normalmente contraria aquilo que é correto. Pastor Rodrigo falou, a gente vai num lugar e por incrível que pareça, tem vaga, uma vaga para deficiente e uma vaga para idoso. E você olha, você coça a cabeça e fala, e agora? Né?
E aí a vaga mais próxima é 200 metros de distância. E está chovendo ainda. E você não levou o guarda-chuva. Aí você fica lá pensando. Mas a nossa natureza fala assim, não, uma vez só. Alguém já passou essa tentação? Não. É rapidinho. Alguém já passou isso? Não, é rapidinho, eu vou ali, pego, não sei o quê. Uma vez eu fui na prefeitura em Bebedouro, lá na cidade onde eu nasci, e lá em volta na praça, você tem que colocar o Zona Azul. Eu olhei, eu estava com preguiça de ir até no sujeito que vende lá o negocinho da Zona Azul, que custa R$2 lá. Eu falei, é rapidinho. Eu vou lá, pego o negócio na prefeitura, corro, a hora que eu voltei, o que tinha na frente do carro? O guarda. Não dá nem para ficar bravo, irmãos. Desobediência. Eu olhei e falei, seu guarda, foi mal. Ele falou assim, foi mal, já multei, já foi. O negócio de R$2 virou quanto? 100 e lá vai pedra. Irmãos, deixa eu falar alguma coisa. É prejuízo não fazer a vontade de Deus. É prejuízo a desobediência. Não vai dar certo. E ele está dizendo, ele fala aqui, né? Como vencer as concupiscências da carne, essas inclinações. Inclusive, se você olhar aqui os frutos, a obra da carne, ele fala, mas a obra da carne são conhecidas: prostituição, impureza, porfia, ciúme, iras, discórdias, inveja, bebedice. Ele fala assim, ele termina assim, eu quero dizer para vocês, eu estou dizendo novamente, os que praticam tal coisas não herdarão o reino de Deus, os que praticam essas coisas. A gente fica brincando com o reino de Deus. Mas o que fazer para vencer essas minhas vontades que contrariam a vontade de Deus? Ele dá aqui a receita. Então ele diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis. Irmãos, a palavra jamais, ele está dizendo o seguinte, que todas as vezes que eu dou mole para a carne, é porque eu não estou andando no Espírito. Todas as vezes que eu faço algo que é contrário à vontade de Deus, todas as vezes que desobedeço a Deus, é porque eu não estou andando no Espírito. Porque se eu estou andando no Espírito, eu não satisfaço a minha vontade, eu não desobedeço a Deus, eu não faço aquilo que contraria a vontade de Deus. Então ele está dizendo, então ande no Espírito. E você vai parar de ter o ônus da desobediência. Ande no Espírito que você vai ganhar o ônus da obediência. Você vai ser bem sucedido. Então, quando eu ando no Espírito, a minha carne é vencida e eu não faço a minha própria vontade. Lá em Mateus capítulo 14, 25, você não precisa abrir, diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com os discípulos, andando por sobre o mar. Queridos, quando eu ando no Espírito, eu ando sobre as águas. É interessante que Jesus, ele tinha um segredo, que não é segredo para ninguém. Ele estava lá, havia multiplicado 5 pães e 2 peixes, alimentado 5.000 pessoas. Houve um milagre tremendo, ele falou para os discípulos, olha, vai vocês passando para outra margem, vai vocês ainda passando pelo mar da Galileia, vai embora vocês, que eu vou ficar despedindo das multidões. Mas na verdade Jesus queria ficar sozinho. Ele tinha outra intenção. Então vai lá, vai descansar vocês que eu termino aqui. O pessoal, Jesus despediu todo mundo, cumprimentou, tá aí coisa legal, beleza. Diz a Bíblia que ele sobe ao monte. E ele sobe ao monte sozinho. Se você depois der uma olhada na tua casa, no versículo 23 do Mateus 14, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Diga comigo, sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Jesus queria ficar o quê? Só com o Pai. Ele queria ter aquele momento especial que ele não abria mão diante de Deus.
Um dia cansativo, um dia de milagres, um dia de sucesso, de bênção, mas ele queria orar e passou a noite sozinho orando. Na quarta vigília da noite, pergunta para o teu irmão assim: qual é a hora, quarta vigília da noite? Que hora que é? Qual é? No calendário judeu, no sistema judaico aqui, tinha 4 vigílias à noite. Ela começava às 6 horas da tarde e terminava às 6 horas do outro dia, 12 horas. Cada vigília era um composto de 3 horas. Então ele estava na última vigília da noite. Significa que ele estava entre 3 e 6 da manhã. E entre 3 e 6 da manhã, após ter tido tempo com Deus, após ter se esvaziado dos pesos do dia, ele estava tão leve que ele começou a andar sobre as águas. Na quarta vigília da noite. Você quer andar sobre as águas? Se esvazia diante de Deus. Busque a Deus, fique com Ele só. Descarregue. Ele fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados e o quê? Irmão, ninguém vai andar sobre as águas sobrecarregado. Vai afundar, irmão. Não tem como andar sobre as águas. Eu estou falando sobre as águas, não vai no lago ali andar. Não. Eu estou falando de forma espiritual. Amém? Não. É andar sobre as circunstâncias. E o mar não estava bom, irmãos. O barco estava agitado. Tinha ventania naquela noite. Mas o que é o vento para um homem que está andando no Espírito? O que é as águas para alguém que anda no Espírito, querido? Jesus, ele colocou os pés naquele mar, porque ele estava andando no Espírito, e quem anda no Espírito não afunda, não há dificuldades. E o mais interessante é que quando ele chega perto do barco, os discípulos ficam apavorados, porque acham que é um fantasma, né? Fantasma da ópera. E aí Jesus fala: não é fantasma não, sou eu. E Pedro fala assim: é o Senhor mesmo? Então manda que eu ia andando sobre as águas. Ele falou: vem, uai. Ele falou: tá bom. Então ele foi lá, colocou o primeiro pé, falou: olha, o negócio funciona mesmo. Colocou o segundo, foi andando, até que, diga comigo assim, até que ele tirou os olhos de quem? Ficou pesado. Começou a afundar. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você afunda. Sabe por quê? Porque você começa a incorporar pesos que não é seu. Enquanto você está olhando para Jesus, você está dividindo a sua carga. Você está se aliviando. Quando Jesus convida para ir até Ele, porque você está sobrecarregado, Ele fala assim: faz isso, eu aguento a carga, lança sobre mim e vai andar sobre as águas, meu filho. As pessoas falam: pastor, estou tão pesado. É porque não está andando no Espírito. Se você está pesado, é porque você não está andando no Espírito. E o convite nessa manhã, essa palavra não é para te apontar, para te acusar, é para te aliviar. É para você aliviar os seus pesos, lançar sobre Ele, sair daqui andando sobre as águas. E aí daqui a pouco Pedro começa a afundar, ele fala: Jesus, socorre. Mas Jesus é tão bom, que se você estiver afundando, mesmo que você não esteja em desobediência, Ele vai pegar nas suas mãos, Ele vai te levantar, vai te levar até o barco, e diz que cessou o vento. Não saia de perto de Jesus, não tire os olhos de Jesus. Às vezes o casamento está ruim, e a pessoa chega e fala assim: pastor, se meu cônjuge não mudar, eu vou me separar. Aí o pastor, cheio do Espírito, fala assim: coloca os olhos de Jesus, não coloca nele. Você vai afundar, o teu casamento vai afundar, porque você tirou os olhos dele e colocou na pessoa. Todo casamento que afunda é porque tiraram os olhos de Jesus. E a expectativa ficou na pessoa. Querido, esses dias eu ouvi uma frase, a minha irmã mandou uma frase para mim. Eu estava vivendo uma situação,
Ela diz, e a frase dizia assim, e eu tomei ela para mim. A frase dizia assim: o problema, Rodrigo, não são as pessoas. O problema são as minhas expectativas. Eu coloco expectativas sobre as pessoas que eu nunca deveria colocar. Por isso que essa expectativa coloque em Jesus, porque Ele não vai falhar. Ele não vai mancar com você. Ele não vai chegar atrasado com você. Ele não vai mentir para você, Ele não vai trair você. O problema são as nossas expectativas, não é para ficar desconfiando dos outros. Mas nós colocamos peso sobre as pessoas que elas não podem carregar. E aí nós frustramos porque elas falharam conosco. Que Deus nos ajude a entender isso, em nome de Jesus. A intimidade com Deus, com o Espírito Santo, determina a nossa caminhada na terra, querido. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Jesus queria dizer o seguinte: vocês podem andar sobre as águas. Não é porque eu sou Cristo, eu sou o Deus encarnado que ando sobre as águas. Quando ele fala assim, Pedro, vem, ele queria mostrar para todos nós que você e eu podemos andar sobre as águas. Mas ele queria mostrar também que quando nós tiramos os olhos deles, nós ficamos pesados e nós afundamos. Duas verdades que Jesus queria mostrar ali, pelo menos, né? Se andamos na carne, fazemos a nossa vontade. Se andamos no Espírito, nós vencemos a vontade da carne. Isso define o nosso estilo de vida. Eu quero aqui, no nome de Jesus, se não inaugurou, que inaugure na sua vida um novo estilo de vida. A gente tem mania de olhar a moda. Ah, não é mais moda isso, não é mais moda aquilo e tal coisa. Então a nossa moda, nós não temos estilo de vida. Nós vamos ao sabor da moda. Mas eu queria que você inaugurasse na sua vida o estilo de vida no andar no Espírito. Qual é o meu estilo de vida? É andar no Espírito. Essa é a minha maneira, eu sou reconhecido porque eu ando no Espírito. As pessoas olham para mim porque eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor. João 6,38, Jesus diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A figura aqui é a figura do servo. A figura daquele sujeito que estava lá no mercado, o senhor ia lá, comprava aquele escravo, colocava na casa dele, furava a orelha, colocava lá uma argola com o nome dele, propriedade daquele senhor. E aquele servo, ele já não tinha mais vontade. E espontaneamente, eu disse espontaneamente, nós chegamos diante de Deus um dia e falamos, Senhor, a partir de hoje, prevaleça o Senhor na minha vida. Eu nasci, minha mãe me colocou nesse mundo, meus pais me colocaram nesse mundo para que eu não faça a minha vontade, mas é a tua vontade. Isso é andar no Espírito. Jesus, onde ele estava, onde ele colocava as mãos, as coisas aconteciam. Desde a primeira manifestação em Cafarnaum até a sua morte em Jerusalém. Toda a vida de Jesus era assim. Porque ele não veio para fazer a sua própria vontade. Diga assim comigo, feche seus olhos, diga assim, Jesus, eu não estou nesse mundo para fazer a minha vontade, mas é para fazer a tua vontade. Amém? Não? Amém. Jesus andou sobre as águas, porque ele não estava no controle da sua vida, e sim o Pai estava controlando a vida dele. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus te sustenta sobre as águas. Ele te mantém num caminho mais leve, onde a ventania e o mar não podem te engolir. Amém? Não? Jesus disse a Nicodemos, lá em João 3,8, Nicodemos, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Querido, o que Jesus estava falando para Nicodemos é, Nicodemos, se você nasceu da água e do Espírito, o vento vai soprar e você vai ao sabor do vento. Irmãos, o vento só carrega coisas leves. Não carrega coisas pesadas. Por isso que Jesus fala assim, você tem que desenraizar, desarraigar desse mundo. Fica leve em Deus. Deixe o vento do Espírito te conduzir para onde Ele deseja.
E às vezes nós não queremos ir para onde Ele quer nos enviar. Mas vai. Porque se você for para onde Ele te conduzir, tudo vai dar certo. Não estou dizendo que não vai ter lutas, mas que vai dar certo, vai dar certo. Amém? Não? Quantos querem isso em nome de Jesus? O Senhor vai, ó. E você vai. E você vai. Às vezes não entendendo bem. Que nem Abraão. Sai da terra, vai embora. Vai para onde? Não sei. Vai indo aí, Abraão. Vai embora. Larga tudo. Queremos largar tudo? Temos essa disposição? Foi o que foi falado aqui, o pastor Rodrigo falou, nós vivemos nesse mundo em tendas. Deus nos deu graça de trocar o nosso apartamento. Depois de tantos anos orando, e 35 anos de casado, nós temos um apartamento novo. Mas Jesus falou assim, você mora em tendas. Não se apegue nisso. Sabe por que isso passa? Isso é material. Aí eu falei para Jesus, Jesus, o senhor vai pedir esse apartamento para nós um dia? Porque nós já demos uma casa para a igreja uma vez. Ele falou assim, vai morando lá. Vai morando lá. Então nós vamos morando. Se o vento soprar, é melhor. É melhor, irmãos, você estar com Jesus debaixo de uma árvore do que estar numa mansão sem Ele. Eu visitei uma mansão. Lindíssima casa. Casa do sonho de um casal. Com filhos. Tudo perfeito. Casa nova. Nós entramos em Jardine, para não ficar que nem tonto olhando assim para o alto, a gente fica no rabo de olho olhando assim. Tal. Sentamos na ponta do sofá. O casal chegou e falou assim, desde que nós fizemos essa casa e moramos aqui, nós não temos paz. Falei, prefiro o meu apartamentinho. Lá tem paz. Mas você pode receber essa paz, eu falei para ele. Entrega essa mansão nas mãos de... Epa! Que isso? Custou não sei quanto e não sei o quê. Então fica sem paz com a mansão. Diga assim, a melhor coisa é entregar nas mãos de Deus. Amém, não? Quando você entrega, Deus faz. Segundo exemplo que eu quero dar é de Paulo. Lá em Gálatas 2:20, Paulo escreve assim, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Jesus comanda a minha vida. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo aqui que agora não é ele quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E aí você olha a vida de Paulo e você fala, rapaz, mas o homem passou poucas e boas, mas Paulo viveu uma vida abundante, ao ponto de um dia ele falou assim, eu não sei o que eu prefiro, se é ir embora com Jesus, se é ficar aqui, é lógico, incomparavelmente melhor é estar com Cristo, mas por causa de vocês, ele fala, por causa da igreja, por causa das pessoas, que ainda ele poderia contribuir com elas, eu prefiro ficar nesse mundo, porque ele aprendeu a viver contente em todo e qualquer o quê? Irmãos, você só consegue viver contente nas situações se você estiver andando no Espírito. Isso não é ausência de luta. Isso é uma dimensão em Deus que você alcança e que você conquista em Deus e que você vive. Mas pastor, você está falando algo muito difícil. Não, isso é algo que vai acontecer na sua vida. Então, ele diz assim, eu vivo pela fé. Jesus tinha um segredo, estar na presença do Pai. Passou a noite orando, andou sobre as águas, o vento acabou e tudo mais. Paulo está dizendo, agora eu vivo pela fé. O seu tempo pessoal com Deus e a decisão de você não viver por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Quem aqui crê que Deus é Altíssimo, é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas? Levanta a mão bem alto. E por que nós nos preocupamos? Se Ele está no controle, se Ele é o Senhor dos céus e da terra, é só se eu não estiver nas mãos dEle, aí você tem que ficar preocupado mesmo. Mas se eu estou nas mãos do meu Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. É entender, discernir a voz dEle, é ler a palavra,
é buscá-lo, é ter tempo a sós, é passar uma noite a sós com Deus, buscando. E falar, meu Deus, o que eu faço? Ele fala, agora você sai andando sobre as águas. Você já descarregou todo o seu peso na minha presença. Agora o vento pode te carregar para onde ele quiser. E Paulo nos ensina algumas coisas. Primeiro, Paulo, ele desistiu de lutar contra Deus. Anote aí na sua mente, no seu coração. Nós precisamos desistir de lutar contra Deus. Atos 26:14 diz assim, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo aprendeu, lá na sua conversão, na sua experiência com Jesus, a coisa mais importante da vida dele, que é parar de lutar contra Deus. Precisamos terminantemente parar de lutar contra Deus. Ele fala, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Alguém sabe me explicar o que quer dizer isso? Não. Diga para o teu irmão assim, recalcitrar contra os aguilhões. Facinho de entender, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Alguém tem uma tradução melhor aí, não? Pode falar alto? Tem uma tradução melhor sobre essa palavra? Não? É o seguinte, o que Deus estava falando para Paulo? Paulo, para de lutar comigo, rapaz. Não tem proporção, você vai perder essa. Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, todas as vezes que você decidir fazer a sua vontade, vai ser ruim para você. É ruim para você, é pior para você. Então para de querer fazer a sua vontade. Irmão, nós temos que ser mais inteligentes. Isso não é nenhuma questão de fé mais, é de inteligência. Não adianta, irmãos, nós entendemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então não vamos lutar contra o Senhor. Nós estamos num braço de ferro com Deus, tentando convencer Deus de algumas coisas. Aí o sujeito está apaixonado pela menina e tal coisa, ele vai lá no escondido lá, como que é aqui, no secreto. Pai, o que o senhor acha da Maria lá, tal? Aí Deus fala, meu filho, não vai dar certo não. Mas pai, ela é tão joia. Aí Deus fala, não vai dar certo não. Mas pai, ela é bonita. Deus fala, não vai dar certo não. Mas pai, ela é cheirosa. Deus fala, não vai não, meu filho. Aí ele faz o quê? Vai. Aí dá errado, ele fala, mas Deus, por que aconteceu isso comigo? Ele fala, eu te avisei. Eu falei para você não ir. Eu te avisei. Irmãos, todas as vezes, o que eu disse? Que alguma coisa dá errado, Deus te avisou antes. É que nós não ouvimos. É verdade. É sério, irmãos. De alguma forma, ou na palavra, ou numa pregação, ou alguém te avisou, você foi avisado. Certa vez uma moça chegou na igreja e falou assim, pastor, estou apaixonado pelo fulano lá. Eu falei, ele é meio assim, assim, assim. Ela falou assim, mas ele muda, né? Eu falei, não vai mudar não. Irmãos, parece até que eu sou incrédulo. É que eu conheço a figura. Que nem diz na minha terra, o jeitão da madeira, o cara se justifica. De que os erros dele têm justificativa. Todas as pessoas que se justificam dos seus erros porque elas não querem mudar. Está entendendo? O que ela fez? O que ela fez? Casou. O que aconteceu? Separou. E veio falar comigo. Pastor, eu não estou aguentando mais, eu penso em separar. Eu falei assim, ela falou assim, você me falou, né? Ela falou para mim. Eu nem deixou eu terminar a palavra, a frase. Quer dizer, eu não te ouvi. O cara é joia, irmãos, mas ele não serve para casar. É verdade. Eu não vou continuar falando, senão eu vou entregar o sujeito. Está gravando lá. Vou parar por aqui. Mas tem gente, meu Deus. Então, está na hora da gente parar de lutar com Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 7, diz que Paulo ele tinha um espinho na carne. Quem lembra disso? Todo mundo usa isso. O que era o espinho na carne? Não sei, ninguém sabe. Não adianta especular, não inventa moda. Pergunta para Paulo lá no céu. Paulo, qual que é o espinho da carne? Ele vai falar para você. Ou não vai.
que ele nem vai lembrar. Mas ele tinha um espinho na carne. E ele orou e pediu quantas vezes para Deus tirar o espinho da carne dele? 3 vezes. Na última vez que ele pediu, o que Deus falou para ele? Não vou tirar. Primeiro, não vou tirar. Irmãos, resposta de Deus também é não. Não vou tirar. E não tirou. Aí Deus, pela misericórdia, ainda explica para ele, por amor que ele tem a Paulo. Fala assim, Paulo, isso é um ato de amor meu por você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque se eu tirar isso de você, você é um homem com tanto talento, com tanto dom, que você vai achar que você é Deus. Que você é o segundo Cristo, um semideus. Então eu coloco um limite para você depender de mim. Então tem coisas, irmãos, olha aqui para mim, que Deus não vai resolver. Ele não vai resolver. Porque Ele vai deixar isso na sua vida para você depender dEle. Ele fala, Jesus, me ajuda. Ele fala, opa, tá bom. Quando você fala assim, Jesus, agora eu vou fazer tudo. Ele fala, opa, calma aí, vai devagar, calma. Né? Você pode sim, Deus te deu habilidade, inteligência e graça. Porém, Deus sempre vai colocar um freiozinho na gente, para a gente depender dEle e nos mantermos aos pés dEle. Só que Paulo, Deus não tirou, e Paulo não estressou com Deus e não largou da igreja, irmãos. Não parou de ir na reunião, não parou de ensaiar, não parou de orar, não parou, ele continuou firme com Jesus. Mas tem gente que Deus fala assim, Deus não quis, não me ouve mais, não vou mais na igreja. Então o problema é seu, não vai ser de Deus não. A pirraça para Deus é pior para quem faz a pirraça. E Deus só fica esperando. Daqui a pouco volta, em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz, Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, Paulo falando, isso eu considerei como perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda. Eu perdi todas as coisas e considero como refúgio. Irmãos, perder e entregar tudo, você só vai ter tudo de Deus a hora que você entregar tudo para Ele. Ninguém vai ter tudo de Deus aqui, eu te afirmo isso pela palavra. Você quer mais de Deus, entregue mais a Ele. Você quer ter mais unção do Espírito, entregue mais a Ele. Vai renunciando. Vai entregando tudo que você tem. Irmãos, Paulo foi discipulado aos pés de Gamaliel. Irmãos, ele fez a Harvard lá, fala. Da vida, irmãos. Não era qualquer coisinha não, o cara era letrado. Falava idiomas. Era o cara, conhecia tudo. E ele fala assim, depois você lê em Gálatas aqui, eu era hebreu de hebreus, filho de hebreus, eu era fariseu, eu era o sujeito, cara, eu peguei tudo isso, rasguei e joguei na lata de lixo, para conhecer a Cristo. E se ele não tivesse feito isso, Jesus não teria se revelado a ele. Está entendendo? Você quer mais de Deus? Renuncia, no nome de Jesus. Segunda coisa, Paulo entendeu que andar no Espírito é um processo gradativo. E ele diz assim em Gálatas, aqui no mesmo livro, 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso exige uma decisão, irmãos. Entenda aqui comigo, eu estou terminando. Andar no Espírito é algo gradativo. Você não vai conquistar isso do dia para a noite. Diga assim comigo, é um processo. Amém, não? É um processo de descarregar-se, de descarga. Você vai deixando algumas coisas. Eu me converti com 16 anos, vou fazer 60 anos agora em abril. 60 menos 16 dá quanto? Quanto que é? 43? 44. 44 anos me descarregando. Querendo me tornar cada vez mais leve nas mãos de Deus. Tentando me colocar cada vez mais nas mãos de Deus para Ele me conduzir para onde Ele deseja. Para que o vento quando soprar eu vá. Eu quero 44 anos buscando andar no Espírito.
renunciando coisas, renunciando até as minhas razões, as minhas, não, eu estou certo aqui. Quem aqui já brigou com a esposa, com o esposo uma vez aqui na vida? E você estava certo, não estava? Estava certo. Você estava com toda a razão. Então aí você abre a tua razão, você deixa ela de lado para ter paz. E a pergunta é, você quer ter paz ou quer ter razão? Agora, às vezes ter razão e ter paz não dá certo. Vai ficar brigando o resto da vida, medindo forças. Entrega de uma vez, mude você e deixe o outro com Deus em nome de Jesus. Então, queridos, é um ato de você ter tempo com Deus, de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, é gradativo. Aí as pessoas olham para alguns homens de Deus e falam assim, meu Deus, eu quero ser aquilo. Você vai ser mais do que aquilo, mas é gradativo, não é da noite para o dia. Amém, não? Diga para o teu irmão, você chega lá, querido, pode ficar sossegado. Terceiro lugar, Paulo entendeu que Jesus é o Senhor. Romanos 12, 2, ele escreve, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é o Senhor da minha mente, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família, Ele é o Senhor das minhas decisões, Ele é o Senhor da minha saúde, Ele é o Senhor de tudo, do meu futuro, Ele é o Senhor do meu passado, Ele é o Deus da minha vida. Para isso, para esse entendimento, ele fala, renove a sua mente, o seu entendimento, de que eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, e é Ele quem manda. Amém? Quero concluir. À medida que a presença de Deus, a medida da presença de Deus em nós, está diretamente relacionado ao espaço que eu dou a Ele na minha vida. Agora eu quero terminar com isso. Quanto mais espaço você libera na sua vida, mais de Deus você tem. Quanto mais eu renuncio às obras da carne, mais da obra do fruto do Espírito eu tenho. Amém, não? Irmãos, entenda isso de uma vez por todas. Não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para colocar um pé no mundo, um pé na carne e um pé em Deus. Você tem que tomar uma decisão. E o pior dos mundos é essa divisão. É uma decisão. Então, eu decidi tirar meus pés do mundo, da minha carne, de satisfazer a minha carne, para andar no Espírito. A decisão é sua. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem que sair algumas coisas da sua vida e da minha vida, para que eu possa ter mais de Deus e andar no Espírito. E à medida que eu ando no Espírito, e eu desejo isso, eu vou deixando a minha carne, as minhas vontades, a obra da carne, e vou adquirindo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mas para que isso se estabeleça na minha vida, eu tenho que tirar a obra da carne. Eu tenho que desejar e lutar por isso em oração. Andar no Espírito fala de uma vida de fé. É quando eu permito que o Espírito Santo ocupe todas as áreas da minha vida. É quando eu renuncio à minha vontade e abro para a vontade de Deus. Então sai o orgulho e entra a humildade. Sai a incredulidade e entra a fé. Sai a impureza e entra a santidade. Sai o mau temperamento e entra o domínio próprio. Quem tem temperamento ruim aqui? Não precisa fazer assim com a mão, não. Todos nós temos no nosso temperamento coisas boas e coisas ruins. Amém, não? Então, às vezes você é muito nervoso, bravo, estúpido com as pessoas, principalmente com os mais próximos, porque é muito temperamental, e a hora que viu já falou, já feriu, isso é o lado negativo do colérico. Mas o colérico tem um lado positivo, ele é muito proativo, ele é muito realizador.
Aí você pega o sanguíneo é aquele que fala para os cotovelos. Ele fala mais do que pensa, ele fala mais rápido do que pensa. O sanguíneo é a pessoa que nunca deixa você terminar uma frase, ela termina por você. Mas ela tem um lado bom, ela é feliz, alegre. Ela alegra o ambiente. Conhece gente assim? Chegou para ela, está sempre feliz, sempre sorrindo. Você nunca vai ver um sanguíneo com o rosto fechado, muito difícil. Aí o fleumático é o cara sossegadão. Eu tenho um filho fleumático, sossegado. Uma benção, cara. Ele não responde. Meu menino nunca respondeu para mim, nunca. Mesmo injustamente, eu disciplinando ele injustamente, ele nunca abriu a boca para se defender. Tranquilo. Eu já cansei de pedir perdão para ele. Foi mal, meu filho. Perdoa. Está perdoado, meu pai. Mas ele é o cara também é o seguinte. Aquela torneira está pingando faz 1 ano, 1 mês e 3 horas. E a mulher fala, bem, troca o corim da torneira. E a torneira lá, tec, tec, tec. E fica bravo porque a conta está dando excesso de água. Mas o cabra não levanta do sofá para ir lá arrancar um negocinho e colocar na torneira. E fica amarrando negócio com arame, com elástico. Já viu aquele negócio nas casas? Você chega na casa assim, tem um elástico, porque tem um fleumático lá. O cara não... Tem um lado ruim dele. Sossegado demais, mas ele é bom porque ele é um sujeito bom de relacionamento. E tem o melancólico. O melancólico é o cara que você fala assim, chegou tarde, né? O pastor falou que eu cheguei tarde. Fica emburrado no canto. Se ofende, não pode falar nada. Não tem gente assim, né? Graças a Deus. Mas também, ele é um melancólico, é super inteligente. Cara, meu Deus, tem uma inteligência descomunal, como ninguém. Mas é sensível demais. Não pode falar nada para o indivíduo. Tem que medir as palavras. Fica aborrecido. Briga com a mulher, fica 3 dias no canto, não fala. Não abre a boca. Só vai piorando. Então, quando o Espírito Santo entra, ele começa a controlar esse lado negativo do temperamento e começa a aguçar o lado bom do temperamento. Então, sai o mau temperamento e entra o domínio próprio, sai a desobediência, entra a obediência, sai a justiça própria e entra a justiça divina. Todas as vezes que você quer fazer justiça com as suas mãos, Deus se retira dela. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, mas não entregar assim, Senhor, eu quero entregar na tua mão, o Senhor pesa a mão. Não é essa não. A entrega. Deixa Deus fazer. Vira para o teu irmão e fala assim, deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus trabalhar. Não precisa odiar ninguém, não precisa desejar mal para ninguém. Sai a inquietação, entra a paz, o descanso. Sai a reclamação e entra o que, igreja? A gratidão. Sai a tristeza e entra o quê? Aí as obras da carne vão sendo sufocadas pelo fruto do Espírito. E as obras da carne vão dando lugar para o fruto do Espírito. Projeta para mim, eu quero encerrar aqui, Filipenses 2,13. Nós vamos falar junto esse versículo e vamos encerrar. Filipenses 2,13. Vamos falar junto esse versículo, toda a igreja? Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo sua vontade. Olha, porque Deus é quem opera. Deus é quem? Efetua, é Ele quem faz. 2 coisas, o querer e o quê? E o realizar. E o efetuar, o realizar. Então, 2 coisas. Às vezes nós atravessamos por algumas situações, nós temos que andar, sabemos, entendemos que temos que andar no Espírito, mas naquela situação eu não estou querendo resolver, ou mudar, ou qualquer coisa. Eu não estou querendo. Então a Bíblia diz que Deus opera Aí eu começo a querer
aquilo que eu não estava querendo. Quantos querem isso em nome de Jesus? Mas às vezes você quer, mas você não consegue o quê? Realizar, efetuar. Esse é o meu grande desafio. Eu sempre quero o que Deus quer, na maioria das vezes. Mas muitas delas eu não consigo realizar. Então, eu vou em quem? Em Deus. No meu tempo com Deus, fala, Deus me ajuda, me dá forças para eu realizar aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Vou te dar um exemplo. Alguém já feriu você? Já feriu no sentido de, falou mal de você, você ficou chateado com alguém? Já ficou chateado com alguém aqui? Já. Tá bom. Aí você está profundamente magoado com aquela pessoa, sim ou não? E você não quer ver aquela pessoa nem pintada do quê? Mas se pintar de ouro, morre, era melhor, né? Então, mas assim, não quero nem ver a pessoa na frente. E às vezes é da igreja. E quando eu entro na igreja, a pessoa está sentada aqui. Eu vou sentar onde? Aqui. Eu não quero ver aquela pessoa. O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Tem que ir em Deus e falar, Deus, me ajuda a querer acertar isso. Tem misericórdia de mim. Isso é andar no Espírito, irmãos. Agora, e quando eu estou com um problema com a pessoa, mas eu quero acertar, mas não consigo? Quando eu era menino, acho que está muito... Que hora que é agora? Está muito longo aqui já. Já falei demais, né? É 11 horas. Quando eu era menino, eu tive uma experiência com Deus. Menino não, já era adolescente, 16 anos. E eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, me ajuda a lembrar do que eu fiz de errado. Toma cuidado de fazer essa oração, porque às vezes você vai encher um caderno universitário de coisa errada que você fez. Mas Deus me lembrou de algumas coisas, e uma delas é que eu fui comprar um doce no bar da esquina, e aí a pessoa me deu, antigamente não tinha papelzinho, esses negócios, eles dão doces enrolados em papel, tinha na mão mesmo, né? Era uma paçoca. A hora que eu peguei na mão, eu falei assim, eu errei, eu queria aquilo lá. Ela falou assim, não, agora não dá. E eu xinguei a mulher. Xinguei de nome feio mesmo. Verdade, irmãos. Estou confessando aqui. Aí eu fui embora bravo e tal. Isso eu era menino, moleque. Com 16 anos eu me converti. E ela morava assim, umas 5 casas para cima da minha e o bar era na esquina. E Deus falou assim, você xingou aquela mulher, vai lá pedir perdão para ela. Eu falei, tá bom Deus, eu vou fazer isso. Eu estava andando no Espírito, em Deus. Só que eu chegava na porta da casa da mulher, no muro, o muro está aqui. Eu chegava, orava e ia embora para casa. Eu não tinha coragem. Eu não conseguia, de vergonha. Eu fui umas 3 vezes. Eu não conseguia chamar a mulher para pedir perdão a ela. Mas um dia eu estava na minha casa e a mulher passou, falou assim, senhora, por favor. Eu falei, o que foi, meu jovem? Eu falei, a senhora lembra que eu xinguei a senhora? Ela olhou para mim e falou assim, acho que foi tão xingada na vida que eu nem lembrava mais, né? Eu falei assim, não lembro não. Eu falei assim, pois é, mas eu lembro. Eu quero te pedir perdão, que a senhora me perdoe. Eu desrespeitei a senhora, eu quero te pedir perdão. Percebe como que trabalha o Espírito? Às vezes, quando você não consegue, Deus propicia uma situação para resolver aquela situação. Mas eu estava querendo, irmãos. Então, Deus opera em nós o querer ou realizar. Você quer andar no Espírito? Sim ou não? Quem quer andar no Espírito? Fique de pé, por gentileza. Então, se você quer, você vai andar.